pelo menos naquilo que envolve os meus esforços como acadêmico do direito ou como jurista e em constante busca pela compreensão do direito e seus fenômenos dentro da sociedade, noto claramente grande dificuldade na construção de uma teoria da pena digna. Mas não se trata de uma dificuldade que impeça de prosseguir nas buscas de uma resposta para essa teoria. É uma busca incessante. É claro que buscar uma teoria da pena digna exige algum marco teórico. Possivelmente o marco teórico para esse discurso seja encontrado em Christian Thomasius, que é um filósofo alemão do século XVII, da virada do século XVII para o século XVIII, um jurista nascido em Leipzig. E nesta virada, portanto, ele é um jurista também da virada do medievo para a modernidade, do medievo para o moderno. E, ao se consultar a sua obra, nota-se claramente o seu debate constante, a sua batida racional sempre constante, a partir das bases do direito natural e do racionalismo, contra o misticismo religioso que via no discurso da bruxaria e feitiçaria elementos para o exercício do poder punitivo dentro do Estado absoluto. Portanto, Christian Thomasius é um marco significativo nesse debate e, portanto, deve ser considerado um marco teórico para um pensar, para uma estruturação numa teoria da pena digna. Outra dificuldade na teoria de uma pena digna é não confundi-la com execução da pena digna. Execução da pena é uma coisa, teoria da pena é outra. Quando se debate a teoria da execução digna da pena, estamos já dentro de um entendimento de pena aplicada, fixada e prévia condenação, evidentemente. Mas uma teoria da pena digna traz outras dificuldades. E apesar dessas dificuldades, parece que nós vamos encontrar uma explicação para a teoria da pena digna dentro do processo penal. Dentro do processo penal, vamos vislumbrar estágios do homo acadêmicos que envolvem o homo sensibilis e o homo juridicus. O homo sensibilis vai perceber dentro do processo que suas garantias individuais estão sendo respeitadas, todas elas, sem nenhuma restrição. Quando o homo sensibilis o percebe, forma-se a sua concepção de homo juridicus. E a partir dessa concepção, uma teoria da pena digna começa a ser percebida e admitida, pelo menos formalmente. Portanto, dentro ou no limite desses dois estágios, do homo sensibilis ao homo juridicus,
haverá dentro do processo o respeito amplo, geral e irrestrito de todas as garantias individuais do indivíduo. Isso causa nele a sensibilidade capaz de prestar total admissão à aceitação de uma teoria da pena digna proveniente do homo jurídicus que vai receber a sentença. Isso é bastante importante de ser concebido. Além disto, dentro da concepção da teoria da pena digna, há que se fazer valer uma teoria chamada do trânsito à dignidade. Porque é notório que o homo sensibilis percebe os abusos do Estado a partir dos seus excessos. E na medida em que ele percebe esses abusos, ele dialoga com homos jurídicos na construção de limites para que tais abusos não se repitam. Significa então que uma teoria da pena digna é exatamente uma capacidade de colocar limites ao Estado. É exatamente um discurso que diz ao Estado não, o que ele não pode fazer. E isso só pode ser fruto do homo sensibilis em face do poder punitivo, em diálogo com o homo jurídicos, na sua concepção e aptidão para dialogar com a norma. Isso é muito importante. Significa então que a dignidade é sempre um trânsito. Daí a teoria do trânsito à dignidade. E esse trânsito à dignidade só é construído pelo homo sensibilis na sua capacidade de dizer não ao Estado em face dos excessos que recebeu. Quando se tem claramente dito ao Estado o que ele não pode fazer, não o que ele é. Aliás, o que o Estado é ou deixa de ser dentro de uma estrutura constitucional é a menor das preocupações. A maior das preocupações é deixar claro o que o Estado não pode fazer. Quais são os seus limites? Essa é a questão. Estabelecendo-se, portanto, os limites do Estado, por conta desse homo sensibilis historicamente identificado, o homo normativo, ou homo jurídicos, tem a capacidade de perceber uma teoria da pena digna. Parece, de uma certa forma, algo complexo, mas não é uma complexidade que se aproxime das técnicas que o Estado se utiliza para criar mecanismos de punir, de forma exagerada, de forma tal a impedir a existência do homo sensibilis, da sua incapacidade de sentir os excessos do Estado. Por fim, uma teoria da pena digna passa pela concepção do homo sensibilis, da sua capacidade de dizer não ao Estado, o que ele não pode fazer. E aí sim, o homo jurídicos apreenderá e terá a percepção clara do que seria uma pena digna.